Oi, pessoal. Eu sou o Fábio e, apesar de ter sido um órfão, eu acabei me tornando um milionário, por acidente. Tudo que eu sabia sobre os meus pais é que eles morreram quando eu ainda era um bebê. Então eu fui levado para um orfanato, e a experiência não foi nada legal. Tinha uns caras que pegavam no meu pé todos os dias. Dava para dizer que eu tinha a aparência de um jovem cavalheiro, então os outros me achavam esquisito. Logo, eu descobri um porão sujo onde eu podia me esconder e ler a maior parte do dia. Mas eu não fazia ideia pelo que eu ainda teria que passar até conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Quando eu tinha 16, eu já tinha descoberto como me livrar daqueles caras para que me deixassem em paz, mas eles sempre achavam formas de me intimidar. Pelo que eu me lembro, era meia-noite quando eu vi aqueles 3 caras conversando. Um deles disse que sabia uma forma de entrar no sistema e dar uma olhada nos nossos dados. Eu fingia que estava dormindo. Eu queria ir com eles. Eu queria muito. Quero dizer, quem de nós não gostaria de saber se tem alguém esperando por nós lá fora? Assim que eles saíram do quarto, eu fui atrás. Eu tentei ficar em silêncio e manter a distância. Eu ouvi eles ligarem o computador, sussurrarem, rirem e sussurrarem de novo. Eu tinha que ouvir mais, mas eu sabia que se me aproximasse eu teria problemas. Esse é do Fábio? Eu vi um deles dizer. Assim que eu ouvi o meu nome, não pude me conter. E a curiosidade quase matou o gato, pelo menos mentalmente. Porque assim que eles me viram, eles ficaram muito bravos. Vieram até mim e disseram as coisas mais horríveis possíveis. Meus pais não estavam mortos. Eles ainda estavam vivos, mas tinham me dado para adoção porque não me queriam. Que eles até me pediram que eu fosse para um orfanato mais longe possível. Agora eu tinha certeza que eu não tinha ninguém, pelo menos até então. Depois disso, parecia que o tempo passava mais rápido e eu fiquei ainda mais ansioso para poder ir embora. Eu não tinha para onde ir e ninguém estava me esperando. Eu era muito bom na parte acadêmica, mas eu não poderia entrar numa faculdade se eu não tivesse onde morar. O dia que eu fui embora foi o dia mais estranho da minha vida. Fui eu e um daqueles caras, o Christian. Mas assim que a gente saiu de lá, o Christian virou para mim e começou a gaguejar. Me ajuda, eu não sei nada. Uma coisa que todos aqueles anos me ensinaram foi manter a calma e agir com inteligência. Então fomos até o quadro de avisos mais próximos para procurar um emprego. A primeira coisa que eu vi foi um anúncio muito fofo em uma folha de papel. Uma senhora idosa estava procurando alguém para cuidar da casa e ler para ela. O cuidador poderia morar lá, então ia ter uma casa. Liguei e agendei uma entrevista. E ainda achei um trabalho pro Christian. Mas antes dele ir embora, ele me parou e me deu a informação mais louca possível. Ele disse que naquele dia eles tinham mentido sobre os meus pais. Eles morreram, mas me amaram. Seus nomes eram Beckett e Violet. Depois ele tirou um anel do bolso e deu para mim. Alguém tinha deixado o anel de noivado da minha mãe lá quando me levou para o orfanato. E o nome dela estava gravado no anel. O Christian pegou para poder vender, mas acho que ele mudou de ideia. Eu abracei ele, disse adeus e fui para minha entrevista. Na entrevista eu fui bem. E os meses seguintes foram bem loucos mesmo. Era uma coisa que eu nunca tinha imaginado quando era pequeno. Essa senhora, chamada Jocelyn, era muito rica. Ela tinha milhões de dólares, mas na família dela muitos já haviam morrido e o que ela queria mesmo era companhia. Mas tinha uma coisa estranha que eu descobri naquela casa, que me abalou muito e minha vida nunca mais foi a mesma. Geralmente, durante a noite eu andava pela casa, sabe, dando uma olhada, admirando os objetos. Então eu vi essa sala pequena que eu nunca tinha reparado. Eu abri a porta e parecia que não passava ninguém lá há uns 20 anos. Estava cheio de todo tipo de coisas. Roupas, livros, fotos. Eu estava dando uma olhada quando ouvi passos. A Jocelyn estava parada na porta com os olhos marejados, mas bastante zangada. Ela começou a gritar: "O que você pensa que está fazendo? Saia!" Eu nunca tinha visto ela assim antes. Depois de um tempo, ela se acalmou. Se sentou em uma cadeira e começou a me contar essa história emocionante sobre como o filho dela tinha morrido há uns 18 anos. Eles perderam contato porque ele fugiu de casa e se casou com uma imigrante que a Jocelyn não gostava. Foi então que eu segurei a mão dela. E foi aí que ela viu o meu anel. Eu estava usando o anel de noivado da minha mãe e Jocelyn enlouqueceu de novo, tentando arrancá-lo do meu dedo, gritando que eu era um ladrão. Eu tentei explicar que não tinha roubado, mas ela não acreditou em mim. Até que Jocelyn se levantou, abriu uma gaveta e tirou uma caixa de lá.
Ela abriu a caixa e gritou. Gritou mesmo. Era quase uma réplica do meu anel. Jocelyn veio até mim, devagar. Colocou a mão no meu cabelo, fez um carinho e perguntou: "Quais eram os nomes dos seus pais, querido?" Acho que já sabem o que aconteceu. Foi um milagre completo, uma cena de filme que ninguém acreditaria, mesmo se fosse você. De algum jeito, depois de toda aquela dor e sofrimento, eu acabei encontrando a minha própria avó, a mãe do meu pai. Ela me abraçou forte e ficamos assim por quase 1 hora. Nós passamos o ano seguinte nos conhecendo melhor, contando histórias. Ela me falou da minha família e do meu pai, até que ela faleceu e eu fiquei sozinho outra vez. Mas dessa vez eu fiquei sozinho com milhões de dólares, uma casa gigante e uma história de família. Não me sentia sozinho de novo porque eu pertencia a algum lugar. Eu tinha raízes. Eu sentia uma conexão com os dois lados da minha família. Então, usei o dinheiro do meu pai para ajudar imigrantes necessitados, com dificuldades em se estabelecer e realizar seus sonhos. Aqueles que eram estrangeiros, como minha mãe. Nunca se deve perder a esperança, pois se você passar por toda a dificuldade e sofrimento, será recompensado com felicidade e propósito. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.